Voltamos! O bom da internet é que a gente cai, levanta e nem se machuca. Né? Então, vamos voltar aqui. O último trabalho agora, vou retomar aqui, só para... Né? A gente apresentou o vídeo do Miguel Angel de Barrenechea, que é um filósofo especialista em Nietzsche, onde ele traz o texto Ser e Narrar, né, com a questão, né, qual o lugar para ser e narrar, como pensar o corpo nessa lógica da produtividade. E após esse vídeo, vamos apresentar o trabalho 3, quem vai apresentar sou eu e a Isis Cavalcante, o trabalho com o título Ser Professor, as possibilidades de corpos em cena como obras de arte de si próprios. Né? Eu não me apresentei no início, acabei esquecendo, cometi essa gafe, me apresento aqui agora também, depois passo para a Isis se apresentar. E a nossa apresentação do trabalho é conjunta, então a gente vai ficar alternando as nossas falas, né? Então a gente se apresenta agora para não interromper a apresentação do trabalho com a gente se apresentando. Né? Eu sou a Kátia, sou professora, psicomotricista, pesquisadora, né? Trabalho também com formação de professores e trabalho também na Escola de Educação Básica, trabalho no Colégio Pedro II, e faço pesquisa na área da educação e da psicomotricidade, tanto lá no próprio Colégio Pedro II, com grupo de pesquisa e estudos de psicomotricidade, como também participei muitos anos, ainda estou aí presa não, né? Ainda bem ligada com o Gitaca, né? Que também com muita história aí já vivenciada e que eu ainda me sinto enraizada ali, né? Nesse grupo, no grupo da Lea Tiriba. Trabalho com a formação de professores também no curso de pós-graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II e atualmente estou coordenando o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas de todo o Colégio Pedro II, da creche à pós-graduação, para pensar a questão da inclusão no Colégio Pedro II. Vou passar para a Isis também poder se apresentar. Boa tarde, pessoal. Me chamo Isis Cavalcante, sou professora de Educação Básica, professora de Artes, formada em História da Arte e Artes Visuais. Terminei recentemente, assim, tem nem 2 meses, o mestrado em Educação, que eu tive a honra de ter a Lea Tiriba como orientadora, né? Então, estou saindo aí com essa dissertação do forno agora, bem recente, e foi muito incrível construir isso coletivamente com a Leia também, toda essa pesquisa. E aí eu vou mostrar um pouquinho nesse trabalho do que eu pesquisei, né? Junto com a Kátia. Eu vou começar a fala, né, para a gente pensar, a partir do vídeo do Miguel, esse corpo-máquina, né, deixa eu só controlar aqui meu próprio tempo, senão eu me perco também. Esse corpo-máquina, né, que traz uma produtividade em foco, é um termo também usado pelo próprio Nietzsche, né, e ele tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que fala: a verdadeira tarefa da cultura seria, então, criar homens tão correntes quanto possível, um pouco no sentido em que se fala de uma moeda corrente. Quanto mais houvesse homens correntes, mais um povo seria feliz. Então, ele traz essa frase, né, de uma forma crítica a esses homens de moeda corrente, né, dentro dessa linha de produção, desenvolvimento cartesiano, e, ao contrário, ele sugere uma intensificação das potências individuais no coletivo. Então, ele imagina uma outra lógica de criação, de educação, né, de possibilidade de ser, né, na sociedade. E aí eu trouxe uma imagem que são um desenho de uma criança com transtorno do espectro do autismo, né, onde é pedido para ela fazer uma conta no quadro, e ao invés de responder a conta, de fazer a conta, ela desenha várias bonecas e a criança é não verbal, e ela deixa ali clara a mensagem dela, o descontentamento com aquela conta, né, quando ela bota a expressão daquela boneca olhando para a conta, a cara das pessoas olhando para isso. Então, o quanto esse corpo está expressando, para além da produção de conhecimento que a escola tradicional acaba valorizando, né? Às vezes mais do que outras expressões e riquezas de possibilidades de ser.
Ai, cadê aqui? Como é que eu passo aqui? Passei muito. Ai, meu Deus. Espera aí, volta. Não, agora passa. Eita, peraí, na hora aqui mesmo. Né? Então, a gente está falando desses homens comuns, serventia do mercado e produção de capital, né? Que cria uma cultura, segundo Nietzsche, uma cultura antinatural, né? Que tem uma repetição na base de uma ciência acadêmica, de uma ciência clássica, mas que é sempre reprodução, repetição, né? E quando ele traz a ideia de uma cultura autêntica, que ele diz que é uma cultura com origem na natureza, com origem no que a gente tem de essência mesmo, né? O Nietzsche leu também Spinoza, ele também tem algumas referências de Spinoza, de Heráclito, né? E ele traz isso de forma positiva para pensar nessa questão da potencialidade dos corpos, e ele diz que o homem ele tem que ter a criação na sua base, na sua produtividade, né? E que ele próprio tem que criar formas de ser e de agir na sociedade, ter a sua própria vida como criação, como criativa. Então, ele diz: queremos ser os poetas autores de nossas vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas. E aí eu lembro quando a Karen traz lá no início da primeira apresentação, falando daquelas questões minúsculas, daquelas observações ali daquele cotidiano na creche, né? E lembrando disso, né? É isso, é olhar para essas coisas mínimas e cotidianas e olhar a beleza, a criatividade, a arte que está nisso tudo que a gente coloca, né? Também foi apresentado em outros trabalhos, né? Falando da questão da natureza como geometria, então tudo que a gente pode ter aí de criação. E aí ele traz que o corpo é um jogo de forças, né? E Deleuze recupera essa fala dele, do Nietzsche, trazendo que na interpretação do Deleuze, ele traz a fala do Nietzsche, né? Toda força está em relação com outras, quer para obedecer, quer para comandar. O que define um corpo é esta relação entre forças dominantes e forças dominadas. Toda relação de forças constitui um corpo químico, biológico, social, político. Então, com que forças esses corpos se constituem? Né? Como é que a gente olha para essas forças? O que a gente valoriza no processo educativo das crianças? Né? E eu trouxe essa provocação de trazer algumas imagens de quadro branco, pensando já no ensino fundamental, que também são crianças, né? Também são crianças, apesar de muitas vezes não serem consideradas crianças no ambiente escolar, para pensar esse jogo de forças, né? Para pensar isso. Tem um planejamento ali diário, mas como que você pode também dar o espaço para a arte, para a criação, para o afeto, né? Para o desemparedamento, para as possibilidades do ambiente escolar ser um ambiente bom, gostoso de se relacionar, de viver, de aprender, de trocar, para que a gente possa potencializar as nossas capacidades de agir nesse ambiente escolar. Né? Então, não há resposta para pensar, para essa questão, para pensar sobre o jogo de forças. Apenas um convite para pensar sobre isso. E aí eu passo para a Isis, que vai trazer a pesquisa dela também nesse sentido. E aí, nessa questão, né, de pensar o corpo, essa vivência, a importância do corpo no aprender, na conexão, na vida em si, eu chego na minha pesquisa, então, com esse desejo de tentar, talvez não seja entender, mas buscar, né, talvez, algo assim, por que na nossa vida, nas nossas práticas, a gente se limita tanto e a gente estuda tanto sobre como as crianças precisam estar em contato com a natureza, etc., quais são as formas de conhecimento das crianças, mas a gente, às vezes, não para olhar para si. E aí eu me perguntei muito nessa pesquisa sobre isso, né? Como que a gente olha as nossas práticas? Se a gente está olhando para as nossas práticas, se a gente nos questiona, né? Se nos questionamos sobre isso. E aí eu trago, então, esses dados de pensar como que é o corpo dentro da formação de professores, principalmente da formação em pedagogia, da graduação em pedagogia. Onde está o lugar do corpo, sabe? E aí eu começo a pensar e a pesquisar, principalmente, né, nos projetos políticos pedagógicos, nos currículos das graduações. Pesquisei, pelo menos em uma universidade federal por estado,
mas em alguns estados eu encontrei outras universidades, né, mais de uma. Então, tem um número um pouco maior do que o número de estados, mas pelo menos uma universidade federal. E aí, quando a gente pensa, né, em falar de currículo, né, eu até trago que o currículo... Pode voltar, Kátia, por favor. O currículo, ele não é uma coisa única, né? Ele não é só um documento, né? Então, a gente acaba se esquecendo que o currículo é algo múltiplo. Então, diversas questões estão envolvidas ali dentro daquele documento, né? Então, são forças, diversas forças, né? Que estão ali, que precisam ser questionadas, trazidas, refletidas, para que não seja um documento apenas que esqueça que existem seres humanos que estão ali, que vão estudar, que vão passar por uma formação e consequentemente, vão se relacionar com outros seres humanos em conexão, enfim, pensar o currículo, né, dessa forma mais humana também. Agora pode passar. Aí eu me pergunto, né, como podemos oferecer uma prática pedagógica desemparedada e de corpo inteiro sem vivenciarmos essas práticas em nossas formações? Então, essa foi a minha pergunta disparadora, né? Em muitas reuniões e muitas conversas com professores, com educadores, eu sentia essa questão vindo assim, eu quero muito, eu gosto muito de falar sobre desemparedamento, eu acho muito interessante, eu gosto de pesquisar, mas eu não consigo praticar, eu não consigo colocar isso no meu cotidiano, no meu dia, ou tenho uma dificuldade mesmo. E assim, isso é olhando até para mim também, existe ainda uma dificuldade, porque a gente teve uma criação, a gente teve uma formação que é completamente diferente de tudo isso que a gente começa a pesquisar depois de um tempo, sabe? Então, eu ainda vejo muito isso, assim, essa coisa do padrão do tradicional, que vem muito, às vezes até em falas minhas, e acontece, mas que a gente tenta desconstruir, então, ao longo do tempo, né? Pode passar. E aí, então, eu fiz essa análise, né, dos cursos de graduação em pedagogia, como eu falei, né, nas universidades federais do Brasil. E aí, já com essa prerrogativa de entender, então, de onde partia essa lacuna, de onde estavam os corpos ali, né? Onde estavam aqueles corpos que precisavam estar ali dentro daquele currículo também, porque aquele currículo não é só um documento, ele é político, né? Então, é um motivo de diálogo, de reclamações desses educadores, como eu falei, dessa falta, né, que se tinha de pensar também no conhecimento, não só como algo teórico, né, o conhecimento interligado, né, a prática também, o toque, a vivência, como os outros trabalhos falaram, né, dessa importância de olhar os detalhes, olhar as delicadezas, pensar que o conhecimento se gera pela pele, pelo toque, pelo sentir, pelo cheiro, enfim. Isso não é só com as crianças, né? Isso também somos com nós, adultos, né? Nós precisamos disso também. Então, pode passar. E aí eu trago, assim, o que eu achei dessa pesquisa, né? Isso é só um detalhe, assim, para talvez trazer, assim, para a realidade, né? Que dessas 38 universidades que eu consegui analisar, 64 cursos de pedagogia em cada universidade, e aí tinham alguns critérios, né, que precisava ser presencial, precisava estar em atividade, então, aí por isso que foi se reduzindo o número também dos cursos de pedagogia, esse não é o número total de cursos de pedagogia, mas aí dessa pesquisa que eu fiz, desse escopo de pesquisa, eu encontrei, então, 123 disciplinas que faziam menção à palavra corpo. Primeiro eu fui procurando a palavra corpo através das emendas e através do PPP, né, do projeto político. E aí existiam algumas matérias que falavam sobre corpo. Porém, aí entra a análise mais profunda, né? Nem todos tratavam do corpo nessa perspectiva de práticas corporais dentro de suas metodologias. Às vezes a palavra corpo ela vinha como essa forma de ser um corpo que é olhado e objetificado como forma de estudo. Então, muitas matérias da pedagogia que traziam o corpo, traziam da forma da visão da biologia, ou então da visão da educação física.
também alguns cursos traziam nessa perspectiva. E aí não era essa perspectiva que eu estava procurando, né? Não era nem da educação física em si e nem da biologia. Era esse corpo como essa potência que a gente está falando aqui, né? Esse corpo como essa prática corporal, que é uma forma política de se formar, de gerar conhecimento, né? Enfim, pode passar. E aí, então, eu chego nessa reflexão que até do Luiz Rufino, né, que ele traz sobre o corpo, que é a lógica que nega o corpo enquanto possibilidade, codificando como corpo de pecado, é a mesma que nega os movimentos enquanto possibilidade de invenção de vida. Então, a gente pensar o corpo a partir dessa coisa da formação inventiva também, né? Uma formação inventiva de criação de vida, de respiro. E aí eu trago até nessa imagem, essa é uma disciplina que eu acompanhei, e aí que eu abordo mais especificamente na minha pesquisa, como que é vivenciar, experienciar uma disciplina que fala e traz o corpo, né? E que está ali de corpo inteiro, né? Então, é uma disciplina da Unirio, que ela se chama Corpo e Movimento, da graduação de Pedagogia. E ali a gente tenta trazer, então, esse corpo para dentro da metodologia, para dentro dos referenciais, para dentro da pesquisa, da disciplina em si. Não só o corpo como aquela coisa que a gente vai estudar, né? Mas o corpo como o ser integral que somos. Pode passar. E aí eu volto, né, para falar um pouco dessa potencialização dos corpos, né, nesse espaço. Então, nesse espaço de formação desses professores que vão para as escolas, né, porque a gente viu tanto trabalho bacana sendo apresentado aqui e no colóquio como um todo, mas como que estão esses corpos para eles poderem olhar para essas miudezas, para essas potencialidades, para esse brincar desemparedado, para tudo isso que a gente tanto busca, né, nesses encontros. Então, o Miguel de Barrenecheia, que apresentou aquele vídeo inicial, que a gente trouxe o vídeo dele com a fala inicial, né, ele diz que, para Nietzsche, o corpo é um fio condutor que permite descer às profundezas do homem para detectar os impulsos inconscientes que estão na base de todos os pensamentos. Né? Então, como é que a gente olha também para essa capacidade, né, de olhar para dentro da gente, de buscar a nossa essência e poder passar, né, e poder pensar de uma outra forma e viver esse corpo, buscar a força dele, esse fluxo de forças e lutar com essa força em busca de potencialização e de possibilidades de mudar, quebrar paradigmas dentro do ambiente escolar. Então, o que nós, professores, vivemos esteticamente nas nossas formações que nos possibilitam isso. Eu trago essa foto também, né, como essa foto é um trabalho num Fina Flor, né, do Gitaca, e a questão artística mesmo, de poder dançar, de poder vivenciar, de perceber a força desse corpo, dessa potência. Né? Então, em que perspectiva a gente percebe o nosso corpo? Qual o valor que a gente dá para ele? Né? Qual o tempo que a gente dedica para cuidar do nosso próprio corpo? E aí, quando a gente começa a olhar para o corpo, e muitas vezes a gente se afasta dele de novo, porque é difícil perceber o corpo nessa vida que a gente tem hoje, nessa sociedade. É difícil entender o espaço dele quando ele vai na contramão de todo o restante. Né? Assim, de toda essa lógica de tem que produzir, tem que fazer, olha a hora, olha o trabalho, e sai de uma escola, entra em outra escola e produz material, e agora tem que produzir texto para o grupo de pesquisa e apresenta. Então, é uma lógica que vai contra o que a gente mesmo defende ao olhar para esse corpo. Né? Então, olhar para esse lugar, desse corpo que precisa de cuidado, que precisa ser percebido na sua potencialidade, desestrutura. Ele traz incertezas. E isso vai de encontro ao que costumeiramente vai se buscar na academia, que é a certeza, são as certezas, o conhecimento, a sabedoria. Nesses desvios, a gente encontra o não saber. O que a gente faz com essa dificuldade toda? O que a gente faz com esse não saber o que fazer com essas novas práticas, com o nosso corpo, com o corpo do outro? Né? O que a gente pode possibilitar nesse processo?
E aí tem um outro convite do Nietzsche, que é ver a ciência com a ótica do artista, mas a arte com a da vida. Né? Então, a gente não é abrir mão da ciência de forma alguma, mas a gente buscar meios de olhar para o nosso corpo como uma própria obra de arte e olhar para essa arte com essa ótica também da vida, né? De potencialização, de buscar essas diferentes possibilidades. E eu trouxe de novo a imagem, né, de uma criança com transtorno de espectro do autismo, porque eu acho interessante como eu aprendo com essas crianças, né, quando elas mostram para a gente formas diferentes de ser e agir no mundo, e onde a arte está ali também, e ela está se mostrando, ela não tem uma comunicação plena verbal, mas está ali, tem que falar sobre o alfabeto, ela vai falar do alfabeto do jeito que ela sabe, e aí ela mistura o alfabeto grego com o alfabeto, porque ela vai buscando e criando suas possibilidades também. E nessa outra imagem, quando a gente estava também, eu estava com uma turma de crianças de 4 anos e a gente visitando até um outro espaço do colégio, né, com uma outra professora, e de repente um arco-íris atravessou o vidro da sala, né, desse lugar que a gente estava, e quer dizer, a luz do sol atravessou e refletiu em formato de arco-íris no chão. E aí tudo parou, porque o mais importante nesse momento era pegar o arco-íris com as mãos. Era ter o arco-íris nas nossas mãos. Isso valia mais do que qualquer aprendizagem naquele momento. Então, qual o espaço desses afetos, qual o espaço dessas vivências que a gente consegue permitir? E para isso a gente tem que trabalhar o nosso corpo, porque é claro que outras pessoas vão olhar estranho para a gente quando a gente para de trabalhar na lógica da produtividade e para tudo para pegar arco-íris com as mãos. Né? E se a gente valoriza isso, né, as pessoas olham torto. Então, a gente tem que trabalhar o nosso corpo para isso também. Né? E esse intelecto, aí a gente vê que a própria aprendizagem se dá nesse intelecto também, que ele se dá a partir desses afetos do corpo. É o contrário do que a gente acaba praticando no colégio, que é uma lógica que acha que o conhecimento, que a inteligência vem daquele ouvir dizer, de passar conhecimento, quando, na verdade, tanto Spinoza como Nietzsche vão apresentar para a gente que a gente aprende pelo corpo. São os nossos afetos que nos transformam e que fazem com que a gente aprenda. São eles que abrem nosso desejo de aprender aquilo que está sendo vivido. Né? E é assim que a gente vai aprendendo também a viver numa lógica democrática, ecológica, nesse ecossistema, né? E viver essa lógica educacional. Tudo isso está junto, tudo isso está misturado. Então, não existe essa dicotomia, como já foi falado aqui, entre corpo e mente. Né? Está tudo junto. E essa relação possibilita perceber esses corpos nessa unidade, a gente podendo se distanciar do que percebe, nos aproximar, sentir, vivermos nesse coletivo, não só de pessoas, mas com o que é natural, com o ambiente, né? E entender o que a gente também é na nossa essência de natureza, né? Que nós também somos natureza. E aí eu trago essa frase do Nietzsche, que ele diz, deveria fazer como o touro, a sua felicidade deveria cheirar a terra e não ao desprezo pela terra. E aí, para finalizar, eu trago aqui a minha parte, depois a Isa vai complementar, mas eu trago que é uma frase do Nietzsche, que ele diz, conheça nelas. Então, experimentará inconscientemente a unidade metafísica de todas as coisas na grande metáfora da natureza, e assim se acalmará com o espetáculo de sua eterna permanência e de sua necessidade. Ao homem verdadeiramente culto, portanto, se lhe concede este bem inestimável de poder, sem qualquer transgressão, permanecer fiel aos instintos contemplativos de sua infância e alcançar com isto uma calma, uma unidade, uma coerência e uma harmonia, da qual o homem educado na luta pela vida não pode sequer pressentir. Então, essa crítica, essa lógica da produtividade, para a gente, de fato, viver uma cultura autêntica. E aí passo para a Isis finalizar. Então, a gente vê, né, essas vivências e essas práticas de um jeito que é possível, então, que exista isso dentro dos cursos, dentro de uma graduação, dentro de uma universidade. É possível, sim, que se faça uma formação que traga o corpo para... Isis travou? Ai, voltou. Oi. Tá. Então, a gente pensa muito, né, que na academia só vai a cabeça, só a teoria, só, né? E não, tem um corpo ali, tem um ser humano ali, tem um ser humano que está cansado, que está com sede, fome, enfim, diversos sentimentos. E aí a gente começa a ter essas práticas pensando nisso, nesses sentires, nesse toque, nesse cuidado, nesse afeto.
E aí eu me pergunto, né, e o que se vivencia em um curso com essas práticas corporais? Então, eu trago essa turma de Corpo em Movimento da pedagogia da Unirio, e ali a gente vivenciou diversas coisas diferentes do sentir, do cuidado. Às vezes, essa vivência foi até a Kátia que fez com a gente, né, lá na turma, e aí foi muito legal, que uma pessoa ficava vendada e a outra cuidava, né, assim, guiava ela com toda essa coisa do toque, do cuidado. E mesmo ela vendada era para sentir ali, porque tinha a volta, passar a mão, sentir cheiros, ouvir os barulhos, ter essa atenção tirada só do visual, né? Pode passar. E então a gente tem essas vivências que elas são feitas com risadas, com sorrisos, né, com alegria, com a praia, porque é uma universidade que está do lado da praia e tiveram diversos alunos que falaram que nunca foram ali, né? E aí, mesmo assim, de noite, né, que dá para ver que a praia está escura, assim, porque tinha uma turma que acontecia na parte da tarde e uma turma que era na parte da noite. E aí era uma sexta-feira, às vezes a aula ia até as 9h30, 10 horas da noite. E tinham alunos que falavam assim, mesmo sendo uma sexta-feira, depois de trabalhar a semana inteira, essa é a melhor aula que eu tenho durante a semana, sabe? Porque ali eles se sentiam livres, sabe? Ali o corpo extravasava. Ali eles sentiam a vontade e queriam estar dentro da universidade, dentro daquela turma, dentro daquela sala. Então, se tornava algo muito mais leve também, né? Pode passar. E aí, então, a gente tem mais um pouquinho disso, né? Dessa coisa da vivência, de sair do espaço da sala de aula também, explorar outros espaços em torno da universidade, dentro da universidade também, enfim, dos cheiros, dos toques. Pode passar. E aí, toda essa vivência, né, de parar e escutar e sentir o cheiro da praia, de estar ali presente, né? Enfim, como já acabou o tempo aqui, essa foi, assim, um resumão do que foi vivenciado, né, na disciplina. Foram muitas coisas e é muito a partir dessa coisa do sentir, de estar de corpo presente ali, sabe? E eu acho que isso já é uma pontinha para o que pode se vivenciar e acontecer, se reverberar, né, para a vida dos alunos ali, né? Enfim, obrigada. Eu acho que é isso, a gente botou só essa frase final, né, para falar agradecer e trazer uma frase do Krenak, né, que é sejamos água em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos. Então, aí pedindo licença ao Rio São Francisco, né, esse rio que não tem como entrar sem pedir licença, e aí a gente abre também esse momento agora para a gente poder conversar, trocar, né, entre a gente aqui, aí convido todo mundo aqui também para abrir as câmeras, né? Quem tiver. A Marina pediu desculpa, mas ela em Moçambique o horário é outro, então ela realmente precisou se retirar, né? Mas aí quem quiser abrir também para a gente poder trocar nesse momento, né? É entre a gente, Isis, que está mais por dentro, até é entre a gente que a gente troca, a gente abre tem um tempinho, só são 16h10, né? Mas dá pelo menos uns 10 minutinhos aqui de troca, né? Para a gente poder se ouvir, falar, não sei. É isso mesmo. A gente pensou, né, muito, acho que achou interessante da sala, né, ver o que tocou, o que reverberou de tudo que foi apresentado, o que ficou, o que fica. As questões também, às vezes, assim, não precisam ser respondidas necessariamente, mas então o que fica, né, e que a gente pode e aí levar para daqui, sabe, do que foi apresentado. E o bom é que a Diná acabou de dar a bela notícia que nós podemos ficar até 4h30. Então, temos 20 minutos aí para esse momento.
Eu posso até começar já fazendo só um apanhado rápido, né? Pegando só alguns pontos principais para aquecer aqui as nossas trocas, né? O primeiro trabalho apresentado, né, foi da Inês Pinheiro e Beatriz Herrero, trazendo o bem viver, nessa descentralização dessa loucura hegemônica, né, dessa cultura hegemônica, para a gente poder pensar isso aqui também, né, trazendo essa lógica de viver dos povos originários e como isso tem sido até, inclusive, oficializado em alguns países latinos, né? Em seguida, a Karen apresentou um trabalho também falando das crianças, e começou com a separação, né, questionando a separação criança e natureza, para pensar, né, como é que se compõe, como é que enfrenta essa visão dicotômica, e aí traz o Spinoza também como sua referência, né, para pensar a natureza na imanência, e aí apresenta relatos pelas miudezas, né, numa sintonia, valorizando uma sintonia afetiva, esses modos de expressão, as composições. A Carolina depois apresenta também um trabalho, bebês e crianças bem pequenas, de mãos dadas com a natureza, e aí ela faz questão de iniciar dizendo que a pesquisa é com crianças, né? Não é só sobre crianças, também falando da composição, e aí não só com as pessoas, mas com os outros elementos naturais, com a natureza, né? E eu achei interessante quando traz alguém bem grandinha e com uma câmera, né, que se referia a ela. Isso, para mim, me deu a impressão muito de intimidade das crianças com a pesquisadora, para poder brincar, para poder trazer dessa forma. Fala do Manuel de Barros, que também vai ao encontro da minha fala com a Isis, no sentido de pensar na vida como obra de arte, a importância desse lado poético, além do Spinoza, que também dialoga com o que a Karen trouxe, e com todo mundo, acho que todo mundo aqui traz Spinoza, né? E com a Léa Tiriba, né? E traz também umas fotos bem marcantes, né? E aí pensando essas possibilidades também de pensar a atenção, o aprender, como é que está essa atenção nesses espaços, como é que é a qualidade desse aprender, as experiências desemparedadas. Então, ela apresenta isso também, e pensando nessas possibilidades também desse corpo do educador para viver e para aprender tudo isso com as crianças. Aí depois vem um vídeo da Diná, que fala da Mãe Terra, né, e querendo com a proposta de romper com a visão antropocêntrica, com essa ideia de dominação, exploração, e aí ela sugere encontros para coexistir, amor à vida, a si, aos outros, e uma apresentação poética, enquanto as fotos iam passando, ela ia trazendo uma narrativa muito sensível, né, questionando o pensamento binário que contrapõe essa natureza e cultura, né? E uma pergunta que eu adorei quando ela faz é quais os saberes da geometria, né, que a natureza nos apresenta. Então, eu achei isso ótimo também, essa geometria aí da natureza. E aí questiona também os quintais emborrachados e plastificados, né? Qual a qualidade desse desemparedamento também, né? Então, a gente precisa qualificar o debate, e eu achei isso maravilhoso, porque não é apenas debater, mas é com a qualidade que a gente está dando aos debates, né? E uma coisa que eu fiquei observando bastante é o corpo da Diná se observando no seu próprio vídeo. E aí a paixão, né, dela própria, se percebendo, não a paixão por ela, não é nada narcísico, não, mas pelo trabalho, pela pesquisa, pela questão apresentada. Eu achei muito bonito, Diná, te perceber se percebendo. Eu achei lindo isso, não podia deixar de comentar isso também. Depois a Marina traz aquele material de Moçambique que eu fiquei impactada aqui vendo, né, o trabalho, começando com aquela foto linda daquelas 3 crianças potentes, brincando, alegres, né? E aí ela traz quem cuida da criança não é a mãe, é a comunidade, e quando a comunidade cuida, elas estão protegidas. Eu tenho investido muito, com parêntese, no colégio, né, no Pedro II, quando eu digo lá para eles que as crianças também com necessidades específicas, às vezes eles acham que é um setor que tem que cuidar, né, é o professor de AE que tem que cuidar. Eu tenho dito lá muito isso na escola, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, não é o professor de AE, a escola inteira tem que incluir. Né? Então, para a gente poder pensar também nisso, né? E aí ela fala o que resta, ser criança como em Moçambique. Né? Então, ela traz Moçambique como potência, como qualidade de ser criança. Isso é muito bonito, com todos os atravessamentos, com todos os desafios, né? Os desafios que empoderam. Né? E lá o desemparedamento é fato.
né, mesmo sendo um desafio, muitas vezes, que não deveria ser tão desemparedado. Mas lá a luta é outra, mas eles também ensinam muito para a gente. Aí vem o vídeo do Miguel, né? Aí isso, vem o vídeo do Miguel, trazendo Ser e Narrar, né, contestando essa questão da produtividade, e o último trabalho, que já está fresquinho, porque foi o que eu e a Isa apresentamos agora, sobre essas potencialidades do corpo do educador e da formação dos professores, dos novos professores que estão chegando. Então, tentei fazer um apanhado bem rápido, bem sintetizado mesmo, assim, né, das apresentações, para a gente poder aí abrir essas falas. Agora é com vocês. Gente, se me deixar, eu fico falando aqui aberta. Carolina vai falar, que ótimo. Vai. Kátia, eu ia agradecer, né? Em primeiro lugar, a sua acolhida, né, para a nossa sala, que é a sua condução, né, nas orientações e apoio, né, que você e a equipe nos deram, e também por fazer esse registro, né, destacando alguns pontos que te marcaram, né, e que muitos deles também nos marcaram, às vezes outros aspectos também nos chamaram mais a atenção, né, em razão da nossa experiência, né, de vida, educativa, enfim, mas eu acho que o que fica, pelo menos para mim, é nós estamos aqui nessa rede online, mas também reforçando a nossa rede, né, aproximando, embora tão, às vezes em locais bastante distantes, né? Então a gente pode se reencontrar pessoas que não conhecíamos ainda, né? Conhecer experiências que não conhecíamos e reencontrar pessoas, né? Que nos ajudam como você trouxe a partir dos trabalhos, a qualificar esse nosso olhar, né? Então, o nosso mundo ele está sempre em constante mudança. As crianças também são sempre existe nessa categoria, mas ela é sempre renovada, né? Com cada geração infantil. Então, é algo que a gente precisa estar sempre dando a nossa atenção, né? Então, lembrando, estando aqui juntos, discutindo, né, ampliando a nossa rede, eu acho que para mim foi bastante importante conhecer esses trabalhos, né, essas vivências também das colegas que já saíram. Gostaria de parabenizar a todos. Bacana, Carolina. E só para complementar aqui, quando você traz a questão dos encontros, né? A gente falou tanto de Spinoza hoje aqui, de trazer também o termo do Spinoza, né? Que ele fala que são os bons encontros que potencializam nossa capacidade de agir, e os maus encontros refreiam. Então, essa rede que a gente faz de composições, né? Que também foi um termo bastante usado aqui, é uma rede que nos potencializa, porque elas são feitas de bons encontros, né? Então, fico muito feliz também. Dinás, que abriu aí para falar? Abri, obrigada, Kátia. Primeiro agradecer, né, todas as apresentações, assim, a qualidade do debate, a vontade de ser mais de uma para poder ler todas as dissertações, as teses, os artigos, né? Então eu fico muito contente, muito motivada, assim, para estudar, né? E eu gosto muito desses encontros quando a gente troca, quando a gente se reconecta, porque vai fortalecendo também o nosso pensamento e a nossa luta, né? Porque quanto mais gente a gente encontra no Brasil, em outros países, em Moçambique, fazendo trabalhos belíssimos, mais a gente confia, né, nos nossos estudos, nas nossas produções e no nosso trabalho cotidiano. Então, eu acho que isso me faz ficar mais forte e querer lutar mais, né? E saber que às vezes a gente fica muito dentro do Gitaca e em diálogo aqui ou ali com um ou outro grupo que é parceiro, né, dessa rede que o Gitaca faz parte, mas é saber que temos essa rede é muito mais ampla, muito mais complexa e quero estar junto sempre. Obrigada, Kátia, Isis e todo mundo aqui hoje, viu? Obrigada, Ícaro, também, o Isaac, que estava aí nos bastidores.
muito rica mesmo essa troca, feliz de estar com vocês. E me chama muita atenção, né, quando a Diná traz essa realidade, né, dos espaços que estão cada vez com menos qualidade. E a gente vê, principalmente com os bebês, né, os espaços assim muito plástico, muito emborrachado, e a importância realmente de ter essas formações para o próprio professor sentir como é importante essas outras materialidades, esses outros encontros serem possíveis, né? E mesmo com espaço, eu trago isso de um quintal, como tem na creche que eu trabalho, né? Para os bebês ainda é visto como um grande risco, como traz a Carol, né? Então, assim, ou porque tem muito sol, ou porque está chovendo, ou porque eles não andam, né? Então, quando existe, né? Porque como eu já estava, eu sou professora da creche, então existia como pesquisadora uma proximidade, né? Então, comigo lá, então, assim, essas idas ao quintal foram mais frequentes. Então, se os professores chegarem lá e ver a potência que é estar num ambiente que tem outros seres, né, nessas composições, como é rico, né, como potencializa todo o aprendizado. E outra coisa interessante é que o professor, às vezes, não vê como pedagógico, né, essa relação. Então, assim, pensar que você está em relação com as crianças, com a árvore, com a água, com o céu, isso é pedagógico, né? Então, assim, pensar nessas miudezas, com esse momento presente, né, como sendo pedagógico. Concordo super, assim, eu também agradeço muito aqui, e eu aprendo demais com vocês e com essa conexão, com esses trabalhos que são apresentados. Eu sinto que eu ainda sou muito bebezinha, assim, de estar nesse meio, de começar a pesquisar sobre, de falar sobre, tem muito pouco tempo. Então, é diariamente aprendendo, reaprendendo, né, buscando sempre. E é muito bom, então, estar junto aqui, ter essa troca, sabe? Muito importante para mim. E é isso, a gente vê, então, que é uma resistência, né? Pesquisar, pensar e viver, principalmente, né? Não só sair desse lugar só do pesquisador, mas de viver isso, né? De ter isso na pele mesmo, como algo político para a nossa vida, né? Nessa luta. E é uma resistência a isso, e de encontro a outras lógicas, né? Sair dessa lógica que é hegemônica e que tenta a todo tempo adoecer nossos corpos, nossas vidas, nossas potências, né? Então, nossas que eu digo assim, não só nossas de educadoras, né? Das crianças, do mundo, de todos os seres, vivos ou não vivos, né? O tempo todo algo tentando ir contra, né? Essas potências e essa harmonia, né? De vida, né? Enfim. E aí, enfim, eu só agradeço demais, muito importante estar aqui. Muito obrigada aí para todos vocês, até quem já não está mais aqui também, que teve que sair, né? Mas agradeço demais. Então, gente, eu também agradeço, eu estou aqui mediando, mas, nossa, a Isis me ajudou muito também a poder estar aqui mediando, porque, né, quem está por detrás dos bastidores sabe o que é organizar um evento, né, do Gitaca. Pode falar, Carolina. Eu só ia complementar que ser bebê também tem muita potência, né? Então, são saberes diferentes. Perfeito, perfeito. E aí, para finalizar, eu fui anotando algumas palavras-chave, assim, do que vocês foram dizendo agora, assim. Fui pegando, penso em fechar, então, com essas palavras, ok? E aí eu fui anotando lá, rede, composições, qualificação do olhar, qualificação do debate, bons encontros, reconexão, força, possibilidades de ser, aprendizagem, quebra de paradigmas de natureza e seus riscos, natureza e aprendizagem, o que é pedagógico, pesquisas, resistência, saberes e potências dos bebês, viver de corpo inteiro, corpos potentes e gratidão.
Eu acho que é isso, gente. Agradeço muito. Beijos. Eu coloco e continua. Obrigada.